Você já refletiu sobre o peso de uma promessa? Pense na situação em que alguém faz uma promessa a Deus em um momento de angústia, sem considerar as consequências, e depois se dá conta de que essa promessa alterará sua vida para sempre. É exatamente isso que vamos discutir hoje. A história de Jefté, um dos juízes de Israel, é repleta de lutas, fé e um voto que resultou em um sacrifício inacreditável. Jefté fez um compromisso com Deus, prometendo sacrificar sua própria filha. Hoje, vamos examinar os pormenores dessa narrativa, entender os desafios que Jefté enfrentou e refletir sobre as consequências de suas decisões. Peço que deixem seu like e vamos ao vídeo. Durante o período dos juízes, a vida em Israel era um verdadeiro carrossel, repleto de altos e baixos. Pense em uma nação que se distanciava constantemente de Deus, desobedecendo às suas leis e enfrentando consequências graves. O que acontecia com isso? Eles eram oprimidos por inimigos e a aflição se tornava tão intensa que, em meio ao desespero, clamavam ao Senhor em busca de ajuda. Cada vez que levantavam sua voz, Deus, em sua infinita misericórdia, levantava um juiz para libertá-los. Esse processo se repetia incessantemente. Desobediência, opressão, clamor e libertação. Assim surgiam figuras notáveis como Gideão, Débora e Sansão, cada uma escolhida por Deus para livrar seu povo da opressão. Como mencionado em Juízes 2:16, o Senhor designou juízes que os resgataram das mãos dos que os atacavam. Esses líderes eram instrumentos da vontade divina, trazendo esperança e renovação em tempos sombrios. No entanto, após cada libertação, o povo, ingrato, rapidamente esquecia as bênçãos recebidas e voltava a seus caminhos pecaminosos. Em cada novo período de paz, a prosperidade parecia embriagar o coração dos israelitas, que tornavam a se curvar diante de outros deuses. Assim, a opressão retornava, como uma tempestade após um breve momento de calma. Esse ciclo vicioso reflete a natureza humana, que facilmente esquece os milagres e as bondades de Deus. Contudo, sempre que clamavam com sinceridade, o Senhor ouvia e enviava um Salvador. Dessa forma, os juízes não eram apenas guerreiros ou líderes políticos, mas verdadeiros profetas da aliança entre Deus e Israel. E assim se preparava o cenário para a chegada de Jefté, um homem cuja história seria tanto inspiradora quanto trágica. Ele se levantaria como juiz em tempos de grande necessidade, mas seu destino estaria marcado por uma promessa fatal que transformaria sua vida para sempre. A trajetória de Jefté se desenrola em um cenário repleto de problemas e adversidades que moldaram sua personalidade e seu destino. Ele era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta, o que resultou em sua rejeição pelos meio-irmãos, que o expulsaram de casa com a declaração de que ele não teria direito à herança de seu pai, por ser filho de outra mulher, conforme mencionado em Juízes 11:2. Essa rejeição familiar fez com que Jefté buscasse abrigo em Tobi, onde se uniu a um grupo de homens de má índole. Essa fase de sua vida foi marcada por solidão e exclusão, mas também contribuiu para desenvolver suas habilidades de liderança e sua determinação. Quando os amonitas declararam guerra contra Israel, os anciãos de Gileade, desesperados por um comandante que pudesse enfrentar a ameaça, foram até Jefté. Eles suplicaram para que ele voltasse e liderasse as forças israelitas. No início, Jefté hesitou e desconfiou de suas intenções, lembrando-se do que havia vivenciado antes. Contudo, os anciãos garantiram que se ele conseguisse derrotar os amonitas, seria reconhecido como líder de todos os cidadãos de Gileade. Diante dessa oferta, Jefté decidiu aceitar, revelando seu senso de dever e sua busca por redenção. Jefté, em sua nova função de líder, buscou resolver o conflito de forma pacífica. Ele enviou mensageiros ao rei dos Amonitas para entender o motivo da hostilidade. O rei Amonita explicou que Israel havia tomado suas terras ao deixar o Egito. No entanto, Jefté contestou vigorosamente essa alegação, utilizando a narrativa bíblica para refutar os argumentos amonitas e defender a legitimidade da posse israelita das terras em questão. Os amonitas reivindicavam a área entre o Arnon e o Jaboque, afirmando que pertencera a seus antepassados antes da ocupação israelita. Jefté, por outro lado, apresentou uma descrição detalhada da jornada de Israel, conforme documentado em Números e Deuteronômio. Ele detalhou que, ao deixar o Egito, os israelitas pediram autorização para atravessar os territórios de Edom e Moabe, mas foram negados. Quando chegaram ao domínio dos amorreus, sob a liderança de Seom, rei de Hesbom, a situação foi diversa.
Israel solicitou passagem pacífica, mas Seom não apenas rejeitou o pedido, como também atacou os israelitas. Deus entregou Seom e seu povo nas mãos de Israel, que, como registrado em Números 21, 24 e 25, derrotou e conquistou suas terras, estendendo-se do Arnon ao Jaboque e do deserto ao Jordão. Jefté utilizou essa explanação para esclarecer que as terras em questão pertenciam originalmente aos amorreus, e que a conquista se deu em um contexto de defesa e não de ataque. Jefté reforçou sua posição ao destacar que durante os 300 anos em que Israel esteve naquelas terras, os amonitas nunca haviam reivindicado sua posse até aquele instante. Ele questionou a validade da reivindicação dos amonitas, indagando por que haviam esperado tanto tempo para afirmar seus alegados direitos. Em Juízes 11, 26, ele afirmou: enquanto Israel habitou em Esbom e em suas aldeias, e em Aroer e suas aldeias, e em todas as cidades ao longo dos rios Arnon por 300 anos, por que não as recuperastes naquele período? Além disso, Jefté sublinhou que a conquista israelita tinha aprovação de Deus, o verdadeiro proprietário de todas as terras. Ele afirmou que o Senhor, o Deus de Israel, havia concedido aquela terra ao seu povo, e que qualquer tentativa de reivindicá-la seria contrária à vontade divina. A mensagem era inequívoca. As terras não pertenciam aos amonitas, e Israel estava onde Deus havia determinado. Este argumento é crucial na defesa de Jefté, pois não só se baseia em um ponto de vista histórico, mas também em um contexto teológico, afirmando que o direito de Israel àquela terra era indiscutível por ser uma dádiva de Deus. Esse esforço diplomático revela a sabedoria e a fé de Jefté ao tentar evitar um conflito, confiando na justiça divina. Por outro lado, a rejeição por parte dos amonitas a essa explicação e sua insistência em entrar em guerra demonstram a gravidade da disputa e a complexidade das relações territoriais da época. Apesar de seus esforços pacíficos, o rei dos amonitas ignorou as palavras de Jefté, tornando a guerra inevitável. Ao perceber a seriedade da situação e a iminente ameaça, Jefté recorreu a Deus em um ato de desespero, ciente de que a vitória só poderia ser conquistada com a ajuda divina. Foi nesse período de imensa pressão que ele fez sua famosa promessa a Deus, jurando que, caso obtivesse vitória sobre os amonitas, sacrificaria a primeira pessoa que saísse de sua casa ao voltar. Essa promessa refletia a urgência e a gravidade do desafio que Jefté enfrentava. Após a confirmação de Deus, Jefté organizou seu exército e se preparou para o confronto. A luta contra os amonitas foi feroz e sanguinária. Jefté, um estrategista astuto, aproveitou o território e o elemento surpresa a seu favor, liderando seus soldados com bravura e discernimento. O Senhor apoiava Jefté, e essa assistência divina foi fundamental para a vitória de Israel. Jefté e suas tropas atacaram com vigor, rompendo as defesas inimigas e derrotando os amonitas em diversas cidades, de Aroer a Minite e até Abel-Queramim. Essa vitória foi decisiva e total, trazendo alívio e festividade ao povo israelita. Ao longo da batalha, a fé de Jefté foi constantemente desafiada, mas ele se manteve firme em sua confiança em Deus. Cada movimento realizado no campo de batalha refletia a promessa que ele havia feito ao Senhor. A intervenção divina era intensamente sentida, e o triunfo de Jefté sobre os amonitas foi interpretado como uma evidência clara de que Deus estava ao lado de Israel. Essa vitória não apenas livrou Israel da ameaça imediata representada pelos amonitas, mas também fortaleceu a fé do povo na força de Deus e na liderança de Jefté. A celebração pela vitória foi grandiosa, mas a lembrança da promessa de Jefté o acompanhava. Ele estava ciente de que, ao retornar para casa, teria que lidar com as repercussões de seu voto. A guerra, com seus horrores e conquistas, era apenas o prelúdio do sacrifício que o aguardava. O destino de Jefté estava decidido, e sua vitória no campo de batalha seria eternamente marcada pelo sacrifício pessoal que ele teria de fazer. Sua história lida nos adverte sobre a gravidade das promessas feitas a Deus e os obstáculos que a fé pode encontrar em momentos de crise. Jefté, o guerreiro vitorioso, voltava para casa com um coração pesado, consciente de que a promessa feita ao Senhor pairava como uma sombra sobre sua conquista. Ao se aproximar de sua casa, a alegria pela vitória foi rapidamente ofuscada pela imagem de sua única filha vindo ao seu encontro, dançando e cantando em celebração. A cena, que deveria ser repleta de felicidade, virou um pesadelo ao recordar a promessa que fizera.
Ao avistá-la, Jefté rasgou suas vestes em um gesto que expressava profundo lamento e desespero. Ele exclamou: "Ai, minha filha, você me desola, trazendo grande dor, pois fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." A agonia que sentia era palpável, pois sua imprudente promessa ao Senhor agora exigia o sacrifício de sua própria filha. A tragédia da situação era ainda mais intensificada pela inocência e alegria da jovem, que, sem conhecimento da promessa, apenas se aproximava para celebrar o retorno de seu pai. Quando a filha de Jefté ouviu a revelação de seu pai, respondeu com uma aceitação corajosa e tranquila: "Meu pai, fizeste um voto ao Senhor. Cumpre comigo o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon." Sua resposta, repleta de resignação e bravura, demonstrava a profundidade de sua fé e lealdade, tanto ao pai quanto a Deus. Ela compreendia a gravidade do momento e aceitou seu destino sem protestar, pedindo apenas um tempo para lamentar sua vida, que não seria vivida. Solicitou a Jefté 2 meses para vagar pelas montanhas com suas amigas e chorar pela sua virgindade e pelo futuro que não teria. Seu pedido foi atendido e ela partiu, ciente de que tinha um tempo limitado. Durante esses 2 meses, a jovem e suas amigas expressaram sua tristeza, e cada passo pelos montes significava uma despedida dolorosa e uma preparação para o sacrifício que se aproximava. Ao fim do prazo, ela retornou à casa do pai, pronta para enfrentar o destino que a aguardava. Jefté, profundamente afetado, sabia que não poderia desconsiderar sua promessa. A Bíblia relata em Juízes 11:39 que após 2 meses ela voltou ao seu pai, que cumpriu o que havia prometido. Este versículo reflete a dor e a determinação daquele momento. Um sacrifício que parecia impossível, mas que foi executado com uma fé inabalável. A história da filha de Jefté é um testemunho de coragem e submissão à vontade de Deus. Ela aceitou seu destino com uma dignidade que ultrapassa o entendimento humano, tornando-se uma figura de grande inspiração na narrativa bíblica. Sua aceitação serena do sacrifício lembra-nos da gravidade das promessas e do valor da fé. Em suas últimas horas, sua fé e força interior brilharam como um farol, iluminando a escuridão de sua trágica situação. O sacrifício da filha de Jefté também serve como uma lição dolorosa sobre a imprudência de promessas feitas em momentos de desespero. Jefté, em sua angústia, fez um voto sem considerar as consequências, e essa decisão precipitada culminou na perda de sua única filha. Contudo, a narrativa também reafirma a seriedade com que Deus leva os votos feitos a ele e a importância de honrar nossas palavras, mesmo quando o custo é imensamente alto. Assim, a história de Jefté e sua filha encerra-se com uma profunda reflexão sobre fé, responsabilidade e sacrifício. Esse sacrifício impossível não apenas trouxe libertação a Israel dos Amonitas, mas também deixou uma impressão duradoura na história bíblica, lembrando-nos da força e do comprometimento necessários para cumprir nossas promessas a Deus. A narrativa desdobra-se com uma intensidade que nos faz meditar sobre a profundidade da fé e o peso dos votos. Cada momento e cada passo da filha de Jefté nos lembram da seriedade com que devemos tratar nossas promessas e da bravura necessária para enfrentar as consequências. A Bíblia não oferece informações detalhadas sobre a morte da filha de Jefté. Em Juízes 11:39, disse que, após 2 meses, ela voltou para seu pai, que cumpriu o voto que havia feito. A interpretação mais prevalente sugere que Jefté cumpriu seu voto de forma literal, sacrificando sua filha. Contudo, existem outras interpretações que propõem que o sacrifício poderia se referir a um voto de celibato e entrega a Deus por toda a sua vida, embora essa visão não seja amplamente aceita. De acordo com essa interpretação, Jefté não tinha a intenção de oferecer um sacrifício humano literal, mas sim dedicar a primeira pessoa que encontrasse ao serviço do Senhor, semelhante ao que acontecia com os nazireus, como Samuel. Ao retornar dos 2 meses de lamento nas montanhas, a filha de Jefté teria sido consagrada a uma vida de virgindade e serviço a Deus. Essa forma de dedicação total seria um grande sacrifício, especialmente em uma cultura que valorizava o matrimônio e a continuidade da linhagem. A noção de que ela levou uma vida de celibato é apoiada pela frase na passagem seguinte, que afirma que ela nunca conheceu homem algum. Essa afirmação poderia ser vista como uma confirmação de que seu sacrifício foi, na realidade, uma vida de castidade e devoção a Deus.
o que explicaria por que as mulheres de Israel lamentavam anualmente a filha de Jefté, celebrando sua entrega e sacrifício pessoal. Essa interpretação oferece uma perspectiva menos brutal e mais espiritualmente significativa em relação ao que teria sido o sacrifício da filha de Jefté. Contudo, essa visão enfrenta algumas dificuldades. A interpretação tradicional de um sacrifício literal é sustentada pelo contexto cultural e histórico da época, onde sacrifícios humanos, embora raros e reprovados por Deus, eram conhecidos em culturas vizinhas a Israel. Além disso, a ausência de qualquer condenação explícita no texto bíblico em relação ao ato de Jefté levanta questionamentos sobre a aceitação de tal prática na narrativa. A reação de Jefté ao ver sua filha também sugere um profundo horror, indicando que ele sabia que havia prometido algo que ia além de um voto de celibato. Apesar dessas diferentes interpretações, a história de Jefté e sua filha continua a transmitir uma poderosa lição sobre a gravidade das promessas feitas a Deus e as consequências de nossas palavras. Seja o sacrifício literal ou uma vida de dedicação, em ambos os casos fica evidente o peso das promessas e o comprometimento com a fé. Agora que você se familiarizou com a narrativa de Jefté e sua trágica promessa, é momento de considerar o significado disso em nossas vidas. Com que frequência fazemos promessas sem levar em conta as possíveis consequências? Estamos dispostos a honrar nossos compromissos, mesmo quando isso implica altos custos? A trajetória de Jefté nos ensina sobre a relevância da responsabilidade e a seriedade que devemos adotar em relação aos nossos compromissos, especialmente aqueles firmados diante de Deus. Convido você a refletir sobre seus próprios votos e promessas. Está preparado para segui-los, independentemente da dificuldade? Permita que essa história bíblica seja um fator motivador para transformações em sua vida, conduzindo a uma fé mais sólida e a uma vida de maior integridade. Se você apreciou este conteúdo e deseja continuar aprendendo sobre histórias bíblicas marcantes, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Agradecemos pela sua audiência. Um abraço e que Deus te abençoe.